Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia. Sei que você vai estar vendo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Monoteísmo Racionalista, a verdadeira religião de Deus. Hoje vamos falar aqui de um assunto muito polêmico, né, do meio religioso. Eu quero tratar esse assunto aqui falando com bases na história, na tradição, tá? E na verdade que é escondida aí do povo em geral, né? Sobre essa questão, sobre o cristianismo, tá? Coloquei um tema aqui, a invenção do cristianismo, né? Que o Novo Testamento consiste em 27 livros, sendo que a base de todos eles, a saber, Jesus Cristo, consiste de um emaranhado de versões populares de lendas e fábulas judaicas helenistas, que corriam a terra da Judéia e da Galiléia em algum momento antes das guerras judaicas contra o Império Romano. As lendas do judaísmo caboclo da Galiléia, que circulavam entre o povo simples e altamente mesclado da região, acabaram ganhando forma de uma seita que, segundo se percebe, relativiza, revitaliza e reorganiza outra que já existe cerca de 100 anos antes, explicando, cerca de um século antes da criação do embrião do cristianismo, como seita derivada do judaísmo popular helenizado, já havia na Galiléia uma facção chamada de Notzerim, os observantes, que seguiam um fanático herege chamado Yeshu, o mesmo conhecido por Yeshu Hatznotis, Yeshu o Observante, inspirou décadas depois o surgimento de outra seita, agora estruturada sob um personagem que é um mosaico de pessoas reais e outras fictícias. Este amálgama é um personagem ao qual se dá o nome de Jesus chamado Cristo. Na literatura do Evangelho, há uma estreita semelhança entre os termos Yeshu HaNotzim e Jesus, o Nazareno, como tal personagem passou a ser posteriormente chamado. Agora, como estamos certos de que as narrativas evangélicas sobre Jesus chamado Cristo são produto de criações, adições e edições textuais, parece ser até tarefa relativamente simples. Ao estudar certas declarações, tanto antigas quanto modernas, de cristãos que forma honesta, abriram o jogo quanto à criação do cristianismo. Convém atentar para o fato de que não há nada de Deus ou divino nisso. Veja, por exemplo, as confissões de São Gregório Nazianzeno em carta a outro bispo, São Jerônimo. Escreveram o seguinte: basta um pouco de jargão para impor ao povo. Quanto menos eles compreendem, mais eles admiram. Nossos antepassados e doutores muitas vezes não disseram o que pensavam, mas o que as circunstâncias e as necessidades impunham. Lactânio, ou Lúcio Coelius Firmianes Lactantius, conselheiro do imperador romano Constantino no século III, escreveu: entre aqueles que buscam o poder
e os ganhos da sua religião, nunca faltará desejo de forma e mentir por ela. Para fortalecer a crença na ressurreição de Jesus, Santo Irineu inventou muitas histórias de outras pessoas ressuscitadas, como Jeremias Jones, um reverendo do século XVIII, comenta: essas fraudes piedosas eram muito comuns entre os cristãos, mesmo nos primeiros 3 séculos, e uma falsificação dessa natureza, com a visão acima mencionada, parece natural e provável. São Fausto, bispo francês do século V, escreveu: muitas coisas foram inseridas por nossos ancestrais nos discursos de Nosso Senhor, que, embora feita em seu nome, não concorda com sua fé, especialmente porque, como já foi frequentemente provado, essas coisas foram escritas não por Cristo, nem por seus apóstolos, mas muito tempo depois de sua assunção, por não sei que tipo de meio judeus, nem mesmo concordando consigo mesmo, que fizeram construir sua história com base apenas em relatos e opiniões. E ainda, atribuindo isso tudo sobre os nomes dos apóstolos do Senhor, ou aqueles que deveriam seguir os apóstolos. Eles, maliciosamente, fingiram que haviam escrito suas mentiras e conceitos de acordo com os mesmos apóstolos. Note que, embora defendendo alguns postulados cardeais da confissão cristã, São Fausto confessa as fraudes textuais que teriam ocorrido quanto à composição dos livros do Novo Testamento. Assim, da mesma forma, Johann Lorenz, historiador eclesiástico do século XVIII, escreveu: não muito depois da ascensão de Cristo ao céu, várias histórias de sua vida e doutrinas, cheias de fraudes piedosas e maravilhas fabulosas, foram compostas por pessoas cujas intenções talvez não fossem más, mas cujos escritos descobriram a maior superstição e ignorância. E isso não era tudo. Apareceram produções que foram impostas ao mundo por homens fraudulentos, como se fossem os escritos dos santos apóstolos. William Wynkoop, arcebispo de Canterbury, do século XVIII, escreveu: seria inútil inserir em todas as peças espúrias que foram atribuídas apenas a São Paulo, nos tempos primitivos do cristianismo. Johann Salomon, teólogo do século XVIII, escreveu: os doutores cristãos nunca trouxeram seus livros sagrados às pessoas comuns, embora as pessoas em geral tenham pensado de outra forma. Durante as primeiras eras, elas estavam apenas nas mãos do clero. Dr. Herbert Marsh, bispo inglês do século XIX, escreveu: é certo que várias leituras em nosso texto expresso comum nada mais são do que alterações feitas por Orígenes, cuja autoridade era tão grande na igreja cristã, 230 depois de Cristo, que as emendas que ele propôs, embora, como ele mesmo reconheceu, não tinha apoio ou evidência de manuscritos algum, foram geralmente acatados. Dr. Coens Middleton, teólogo do século XVIII, escreveu: nunca houve qualquer período de tempo em toda a história eclesiástica em que tantas heresias grosseiras fossem professadas publicamente, nem que tantos livros espúrios foram forjados e publicados pelos cristãos
sob os nomes de Cristo e dos apóstolos e dos escritos apostólicos, como naquelas idades primitivas. Vários desses livros falsificados são frequentemente citados e aplicados na defesa do cristianismo pelos mais eminentes pais da mesma época, como peças verdadeiras e genuínas. O Dr. E. Wilkes, reverendo do século XIX, disse: nenhum desses 5 livros, 4 Evangelhos e Atos, foi realmente escrito pela pessoa cujo nome leva, e eles são todos de data mais recente do que o título nos levaria a supor. Robert Taylor, no século XVIII, em sua Diógenes, página 66, escreveu: é certo que o Novo Testamento não foi escrito pelo próprio Cristo, nem por seus apóstolos, mas muito tempo depois deles, por alguns desconhecidos, que, para que não fossem desafiados ao escreverem sobre assuntos que pouco conheciam, a fixar em suas obras os nomes dos apóstolos ou daqueles que deveriam ter sido seus companheiros, afirmando o que eles próprios escreveram foi escrito de acordo com essas pessoas a quem eles atribuíam. Algumas autoridades cristãs primitivas mentiam tão descaradamente para impressionar a massa ignorante que chegaram mesmo a escrever certos detalhes de suas viagens missionárias, copiando descaradamente as lendas e mitos literários do mundo greco-romano. Um deles foi Santo Agostinho, bispo do século V. Disse ele: eu já era bispo de Hipona quando fui para a Etiópia com alguns servos de Cristo lá para pregar o Evangelho. Neste país, vimos muitos homens e mulheres sem cabeça, que tinham 2 grandes olhos em seus seios. E em país ainda mais do sul, vimos pessoas que tinham apenas um olho na testa. Eles não viam nada de errado em enganar as massas ignorantes, raciocinando que, no final das contas, estava salvando uma população imersa em injustiça, como o Novo Testamento testifica. Parafraseando aqui um dos inspiradores do vício da mentira, Paulo de Tarso, disse: mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Filipenses 1:18. Muito bem, amados irmãos, vamos ficando por aqui nesta breve aula. Em essas poucas palavras aqui contadas, desses autores, desses supostos escritores do Novo Testamento, podemos tirar aqui uma conclusão estarrecedora. Os escritos do Novo Testamento é cheio de mentiras e fábulas inventadas por seus escritores, os chamados pais da igreja, aqui confirmado pela tradição e pelas escrituras hebraicas, que não tem nada a ver com a verdade escriturística, que é a verdade das escrituras hebraicas. Então, na próxima aula, vamos adentrar um pouco sobre a questão da Bíblia, com o seguinte tema: a Bíblia imaginária. Vamos ver também, provando para vocês que a grande maioria dos textos do Novo Testamento são manipulações e interpolações dos seus escritores para dar fundamento às suas mentiras e suas fábulas de que Jesus é o Messias de Israel, que ele é um salvador do mundo, que tudo isso
não corrobora com a verdade nua e crua que vamos ver aqui. É o que nós possamos dizer. Doa quem doer, essa verdade será dita aqui neste canal, a verdadeira religião de Deus, monoteísmo racionalista. Até breve, a próxima oportunidade, se Deus quiser.